Bom dia a todos, que a graça de Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do nosso amado Espírito Santo esteja conosco, amém? Amados, hoje vamos entender um pouquinho sobre a libertação da escravidão do pecado. Nós podemos nos libertar do pecado, sendo pecadores, vivendo num mundo cheio de pecado, cheio de coisas erradas, cheio de coisas que não agrada a Deus. Como é que nós podemos nos libertar da escravidão do pecado? Então vamos ler. Lá em João, no livro de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então aqui é uma introdução ao que nós vamos falar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos buscar ouvir ou falar hoje um pouco dessa verdade. Lá em Romanos, a partir do capítulo 5, vamos ler lá como que acontece esse processo. A partir do versículo 1, no capítulo 5, diz assim, Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então, agora chega a graça que nos foi dada através do sacrifício do Senhor Jesus. A graça de sermos perdoados, uma graça imerecida. Uma graça que nós não merecemos, porque somos todos pecadores. Mas Jesus se fez sacrifício por nós e nos abençoou com essa graça. Vamos ouvir falar um pouco da graça. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Em outra tradução diz que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha e morra por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha até coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então Jesus, ele veio para morrer pelos pecadores. Ele precisava concluir o sacrifício na cruz, para que nós fôssemos salvos, e foi até o fim. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Quando Jesus morreu na cruz, o sangue que ele derramou na cruz, ele tem um significado. Esse sangue veio sobre nós e nos trouxe perdão, nos trouxe reconciliação, nos reconciliou com o Pai. Esse sangue abriu para nós um novo caminho. Hoje, nós podemos chegar na presença de Deus, através de Jesus, a hora que quisermos.
Há tempo atrás, na época dos sacerdotes, somente os sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus. E não eram todos, era um sacerdote e uma vez por ano. Então Jesus ele transforma essa situação através da sua morte na cruz. Ele abre um novo caminho para que nós possamos chegar na presença de Deus. E assim nós somos reconciliados com Deus. A partir do versículo então 12, concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos porquanto todos pecaram. Então nós recebemos um legado do pecado de Adão. Por Adão ter pecado, então todo homem a partir dali nasceu pecador. E assim foi, até a lei chegar em Moisés. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, porque se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Então a graça é muito mais transbordante do que o pecado, é o que ele quer dizer aqui. Se por causa do pecado de um homem todos morreram, né? Por causa da graça agora muitos viveram, todos viveram. Por isso não pode se comparar a graça de Deus com a consequência do pecado. Se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem do transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então a obediência de Jesus veio sobrepor a desobediência de Adão. Foi a forma que Deus criou para que nós fôssemos reconciliados através do seu Filho. E o grande amor de Deus, né, em enviar o seu Filho por nós, para morrer por nós. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Não, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Então, se nós morremos pelo pecado, como é que nós vamos querer viver, desejar viver pelo jugo do pecado? Essa é a resposta para alguém que pergunte se, como veio o pecado e superabundou a graça sobre o pecado. A pergunta é se nós devemos pecar ainda mais para superabundar ainda mais a graça. E aí Paulo diz: de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como será possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, morremos no batismo, né? Morremos com Jesus e ressuscitamos com Jesus.
A partir do momento que tu é mergulhado nas águas, simboliza que tu está morrendo para a carne, para as coisas da carne, a natureza humana. E a hora que tu sai, que tu é retirado das águas, então ali representa que tu está ressuscitando para uma nova vida, para um novo homem. Esse é o significado do batismo. Desse modo, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Então, uma vez que tu crê na palavra do Senhor, crê no Evangelho e é batizado, tu passa então a ser justificado do pecado. Aqui nós começamos a entrar naquela resposta, a resposta àquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, né? Como é que funciona essa questão? Somos pecadores? Não somos? Continuamos pecando? Podemos pecar? Como é que funciona? Então vamos lá. No versículo 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Então, uma vez que nós fomos batizados, somos salvos. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque, ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu espero que nós estejamos entendendo aqui a palavra. Aqui no versículo 11 está dizendo assim: assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Vamos pecar? Até podemos pecar. Pecamos sim, mas por acidente. E aí nós nos arrependemos, e se pecarmos, nos arrependemos, então nós vivemos para Cristo. Nós não estamos mais vivendo como escravos do pecado, como o mundo hoje vive. Infelizmente, aqueles que ainda não conheceram a Jesus e não se batizaram e não creram. Aí no versículo 13, tampouco, versículo 12, perdão. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entreguei os membros do vosso corpo, ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Então, não deixar mais o pecado ser escravo, o corpo ser escravo do pecado, mas oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça a Deus, fazendo a obra de Deus, ou obedecendo a Deus, ou abrindo mão do pecado. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha bem o que está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 6. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que foste submetido. Vós foste libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. Expresso-me assim, diz Paulo, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduzem a iniquidades, ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça.
E que fruto escolheste? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, amados? Então, nós somos escravos do pecado no passado. Éramos escravos do pecado, mas aí conhecemos Jesus. Jesus que veio para nos trazer a graça dele, que veio morrer por nós e fez sacrifício por nós, e nos lavar do pecado pelo seu sangue derramado na cruz. Uma vez que nós somos salvos, que fomos batizados, que cremos em Jesus, nós somos salvos, lavados pelo seu sangue, agora nós somos cobertos, então, limpos, santificados, justificados pela graça do Senhor. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais. O escravo já não, o pecado já não pode mais nos dominar. Sabe, antigamente quando tu caía no pecado, as pessoas caíam, nós caímos no pecado, caímos de uma forma prazerosa, disposto a pecar. Hoje, se o pecado se apresenta a nós, o Espírito Santo está conosco. Ele nos avisa, não vai, não vai por aí, vai por aqui. Não te afasta de Deus. Se for algum pecado maior, ele diz, clama a Deus. Então o pecado ele já não nos domina. Nós temos a voz de Deus, nós temos a graça de Deus para nos defender do pecado e nos purificar. Amém, amados? Então o pecado ele pode acontecer na vida do cristão por acidente. Mas aí existe o arrependimento. O arrependimento, Deus ele não consegue deixar de perdoar um coração contrito. Pecamos, vamos na presença de Deus e pedimos que nos arrependemos e pedimos para que Deus nos perdoe e Ele nos perdoa. E vamos continuar andando como salvos até que venha tenha a volta do Senhor ou que Ele nos leve e nós vamos viver na presença dEle. Vamos viver na presença de Deus, ao lado de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, assim como nós éramos escravos do pecado, hoje nós podemos nos tornar escravos da justiça em Jesus. Porque foi para isso que Jesus veio, para nos purificar, para nos santificar de todo pecado. Amém, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã e que Deus abençoe a cada um, a sua casa, a sua família, a sua vida, e que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Jesus, nosso Senhor. Eu só quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, comente esse vídeo, para que mais pessoas possam fazer parte desse grupo, né, que nós temos aqui, desse grupo, desse canal, que possam aprender com Jesus, possam aprender através da palavra. Em nome de Jesus, eu deixo aqui a minha bênção, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Amém, queridos? Até o próximo vídeo.